O Brasil é um país vivendo uma profunda transformação. Parte desse país oligárquico está deixando de ser oligárquico. A gente já viveu uma fase similar nos anos 20 e 30. É sempre uma fase muito traumática. O Brasil também está inserido num contexto maior, mundial, em que o processo de expansão das liberdades individuais, que vem desde o final dos anos 60, se acelerou tanto nos últimos 10, 20 anos, que encontrou uma contra-onda conservadora que quer bloquear esse avanço. Embora muitas pessoas caracterizem isso como um jogo entre esquerda e direita, eu percebo esse um jogo, em verdade, como um jogo conservador versus liberal. E no Brasil, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, o impacto é grande. Isso põe a democracia num processo de crise profunda, porque, de certa forma, as pessoas questionam se a democracia é capaz de lidar com esse tipo de crise. Ela é. Só que você só percebe como que ela é capaz de lidar com esse tipo de crise se você olha para o arco histórico. Se você olha dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, a impressão é de caos. O que aconteceu na Nova República? Ela gerou 2 grupos sociais novos. Um grupo é o que a gente se habituou a chamar de classe C, mas que você pode chamar de uma classe média baixa das periferias urbanas. Isso aconteceu por causa do Plano Real, que foi o primeiro grande impulsor. Depois aconteceu por conta do Bolsa Família. Outro sucesso é no Brasil agro. Você ainda tem oligarquias regionais em outros lugares do país, mas nesse Brasil agro, ali é uma indústria. Percebe? Aquilo chegou à era industrial, aquilo teve uma revolução burguesa. Essas pessoas passaram a ter voz. As opiniões delas são muito diferentes das opiniões que se costuma ter nos grandes centros urbanos brasileiros, que é um público ou progressista ou mais liberal. Então você tem um choque. E nessa falência completa, em que não havia uma compreensão por parte do sistema político, da direita à esquerda, de como conversar com esse mundo, em grande parte por causa de preconceitos, um populista demagogo capturou esse universo e cá estamos onde estamos. A gente não tem mais um sistema partidário que represente o que a sociedade era, porque a gente tem esses 2 elementos novos. A gente vai precisar de um partido que, de alguma forma, represente o agro. A gente vai precisar de um partido que, de alguma forma, represente o mundo neopentecostal ou o mundo das periferias urbanas. Ao mesmo tempo, a esquerda vai ter que ter uma renovação porque a era industrial acabou. Cada vez a gente vai ter menos operário. E, ao mesmo tempo, o liberalismo precisa se reinventar. Porque precisa voltar para a sua origem. De alguma forma, ele se perdeu no discurso, como se o seu discurso fosse só econômico, quando o seu discurso sempre foi, no arco da história, desde o final do século XVII, sempre foi um discurso de direitos individuais. A gente vai precisar fazer algum tipo de reforma para reconstruir a relação entre legislativo e executivo e para reconstruir a relação entre Brasília e as unidades federativas. Você tem que descentralizar porque cada lugar é diferente do outro. E não dá mais para você achar que o problema de segurança do Rio e o problema de segurança de Minas e o problema de segurança de São Paulo, só para a gente ficar na região sudeste, são questões parecidas, porque não são. E quando você descentralizar, toda essa tensão que existe na relação entre executivo e legislativo, que em essência é deputado precisando desesperadamente de verba que vem do Executivo Federal para conseguir fazer uma obrinha na sua cidade, para assim conseguir garantir a sua reeleição, e o processo todo é corrompido a partir daí, esse troço começa a se desfazer. Existe uma conversa acontecendo nas redes sociais. Isso seria uma força extremamente positiva se nessa fase que a gente está da história, isso não fosse tão facilmente manipulável por grupos que estão dispostos a dinamitar a democracia. As pessoas não conhecem direito, as pessoas são mais ingênuas, como eram nos anos 20. Era fácil você manipular no rádio nos anos 20.
entendeu? Depois as pessoas se acostumam, quer dizer, tem um processo de amadurecimento tanto das ferramentas quanto das pessoas. Agora, a gente não vê isso. Então, é muito possível que tudo o que pessoas como eu estamos achando que está acontecendo se realize nas eleições municipais. Mas é muito possível que tudo que pessoas como eu estão achando que está acontecendo não se realize nas eleições municipais, porque existe um pedaço de informação que a gente não tem acesso. Eu chutaria que vai haver um retorno aos políticos tradicionais. Mas, independentemente disso, essa eleição vai revelar em que ponto o eleitorado está. Houve uma recuperação da esquerda? Essa esquerda ainda tem o PT como uma figura muito dominante e vários nanicos ao redor? Ou houve um equilíbrio? Qual o espaço dos partidos de corte mais liberal? O bolsonarismo vai crescer dentro do Nordeste? Se o bolsonarismo crescer dentro do Nordeste, ele cresce a um ponto de tirar tanto voto do lulismo que tira o Lula e o PT, portanto, do segundo turno da eleição que vem? Se isso acontecer, possivelmente o Bolsonaro roda no segundo turno da eleição. Porque ele provavelmente perde para qualquer outro candidato, a não ser que ele enfrente alguém do PT. Eu não faço previsão, mas eu acho que essa eleição municipal é muito importante. Quando você tiver convicção a respeito de quais são as coisas que são importantes para você e você tiver já uma noção de quais são os candidatos que representam aqueles valores, estude as pessoas em quem você vai votar para ter certeza. Agora, lê as coisas do passado, não lê as coisas da propaganda de hoje. Para você ter certeza de que a pessoa que você está elegendo é alguém que de fato representa aquelas ideias que você considera os valores essenciais que você quer levar para a administração pública. Vote em políticos que defendem claramente a democracia. Por um motivo muito simples. Todas as ditaduras brasileiras geraram hiperinflação, gente mais pobre. A gente não precisa entrar em tortura, a gente não precisa falar de falta de liberdade. Deram errado.